Meus amados irmãos, hoje, 10º domingo do tempo comum, nós estamos em plena trezena dedicada a Santo Antônio e, para nossa alegria, o tempo comum, ele traz a vida pública de Jesus, seus ensinamentos, suas pregações e algumas coisas ficam marcantes, viraram como nós chamamos faixa de caminhão, de viagem, como por exemplo esta frase de Jesus: os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. E a outra frase: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Nós entendemos isso pela primeira leitura da missa de hoje do profeta Oséias, escrita séculos antes de Jesus vir. O profeta Oséias disse na primeira leitura: Deus quer misericórdia e não sacrifício. Ele prefere mais que o povo tenha conhecimento de Deus do que oferecer holocaustos. Qual era a mensagem que Deus estava transmitindo ao povo já naquele tempo do Antigo Testamento? O risco de nós transformarmos a nossa religião em algo elitista e que se colocasse acima dos outros, utilizasse da religião para se colocar acima das pessoas, cometendo assim o que hoje nós chamamos em direito civil de abuso religioso. O que seria isso? Uma religião ritualística, somente de práticas externas, mas com pouca substância e conteúdo. E fatalmente isso aconteceu. No Antigo Testamento, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, e nele está escrito o primeiro mandamento da lei de Deus. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas no Antigo Testamento, o segundo mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Aquilo era necessário naquele contexto histórico. Jesus muda isso no Novo Testamento e ele resume toda a lei em um amor a Deus e ao próximo. O amor ao próximo, queridos, não constava no contexto do Antigo Testamento, assim tão explícito como Jesus trouxe, ao menos não. E isso causou um grande infortúnio de vida comunitária. Se eu amo a Deus, eu posso fazer o que eu quero com o outro. O importante é eu cumprir o meu rito com Deus. Isso trouxe consequências, porque a lei do olho por olho, dente por dente, se alguém me fez o mal, eu devolvo na mesma moeda, isso era feito por gente religiosa. Então o tempo de Jesus, para nós é estranho, mas era muito comum os próprios religiosos acompanharem a flagelação, o sacrifício, a crucificação e morte das pessoas. Era uma sociedade realmente sanguinária. Por quê? Olho por olho, dente por dente. O importante é eu amar a Deus. E Jesus viu que isso estava trazendo consequências. Os 10 mandamentos se transformaram, do tempo de Moisés ao tempo de Jesus, em 613 prescrições. E aqueles sumos sacerdotes como Anás e Caifás, os judeus, os fariseus, eles se achavam uma elite religiosa com conhecimento e escritura, e o povo que não o tinha lá embaixo, como pecadores, subalternos e condenados ao inferno. Jesus, como veio da classe mais humilde, ele veio da região da Galileia, de Nazaré, ele não era um homem da capital, ele era um homem da roça, do campo, e seus pais, tão pobres quanto ele veio desta raça oprimida pelos próprios, que o consideravam Galileia dos gentios, dos pagãos. A região onde Jesus viveu era uma região discriminada duplamente, socioeconomicamente, porque era pobre, e religiosamente, porque convivia muito com pessoas que não eram do credo judaico. É dali que Nosso Senhor nasce, criado e junto com os apóstolos. Agora imaginem, queridos, Jesus no Evangelho de hoje senta à mesa por Mateus e os cobradores de impostos, que eram judeus, trabalhava para o Império Romano, impunham impostos e dívidas ao próprio povo judeu,
80% dos impostos abusivos ficava para o imperador, 20% para o cobrador de impostos, que era o próprio judeu oprimindo o judeu. Será que esse cobrador de impostos era odiado pelo povo? Muito. E depois Jesus senta na mesa com eles. Era motivo de crítica, de ofensas a Jesus. Como é que ele pode fazer uma coisa dessa? E Jesus estar ali dizendo: eu vim para eles, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Vocês se acham justos, vocês não precisam de mim. E de fato, quem condenou Jesus à cruz não foram os cobradores de impostos, foram os sumos sacerdotes. Vocês lembram disso? No relato da paixão está explícito o nome de Anás e Caifás, que eram os dois sumos sacerdotes. Pilatos tentou lavar as mãos, a esposa de Pilatos teve um sonho dizendo: olha, ele é inocente, não faz isso. Ele tentou sair, mas Anás e Caifás não deixaram. O que é que produziu isso? Uma religião que não perdoa. Uma religião que diz amar a Deus, mas se coloca acima dos outros e se coloca oprimindo os outros. Jesus mexeu num vespeiro, por assim dizer, quando ele disse: olha, o amor a Deus está no mesmo patamar do amor ao próximo. Se vocês dizem que amam a Deus, não perdoam, não amam, vocês estão anulando a própria Escritura. O profeta Oséias diz: Deus quer misericórdia acima dos sacrifícios. Quais eram os sacrifícios? Ir ao templo, oferecer ofertas votivas, grandes costumes, se exibir na frente dos outros. Mas depois que o rito acabava, era maldoso com as pessoas, adúlteros, sanguinários, violentos. Mas na frente da religião, eles pousavam como sepulcros caiados, como disse o próprio Jesus. Trazendo esse contexto para o dia de hoje, queridos, é o mesmo perigo que eu e você corremos, de vivermos uma religião que oprime quem não pensa como a gente, quem não age como a gente e os condena. Mas nós precisamos nos colocar diante do Senhor como pessoas que precisam de médico, pessoas que precisam de ajuda, como pecadores e não como justos. Quando Jesus usa a expressão eu vim para os doentes e não para os que se acham sãos. No tempo de Jesus havia muito isso. Olha, quando Jesus curou o cego de nascença, João capítulo 9, o cego disse: olha, o homem que me curou é um profeta. Ele veio até mim, passou lama nos meus olhos e me curou. Sabe o que os sumos sacerdotes disseram? Você nasceu em pecado. Você, além de pobre mendigo, está querendo nos ensinar? E expulsou ele da sinagoga com os pais dele. Ou seja, você nasceu em pecado, você não presta, nós somos os poderosos, nós temos o conhecimento, nós temos a letra. Era tudo que Jesus não queria, é que a nossa religião se transformasse nisso, meus irmãos. Nisso, onde o amor a Deus fosse um patamar de se sobrepor sobre os outros. Daí, ele rompeu com tudo isso ao dizer: toda a lei, todos os mandamentos se resumem no amor a Deus, acima de tudo, e em segundo lugar, como consequência deste, a misericórdia com o outro. E isso os judeus não quiseram. É aqui que surge o rompimento entre a fé judaica e a fé cristã. É nesse exato limiar, porque colocar o amor ao próximo quase que no mesmo patamar do amor a Deus muda as relações entre as pessoas, sim ou não? Muda os paradigmas. Eu não posso mais vir à missa e não considerar quem está sentado do meu lado. Eu não posso mais vir à missa e praticar o meu culto a Deus sem me preocupar com o que acontece comigo durante a semana, principalmente no que tange o meu relacionamento com os irmãos e irmãs, as pessoas que convivem comigo. Mudou tudo, queridos. Por isso que Jesus, ele funda a religião pautada no amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Nisto o quê? Se vos amardes uns aos outros. Porque não era praticado isso. Portanto,
aqui fica a grande mensagem. Hoje na missa com as crianças, isso mais ainda fica evidente. Padre, como é que eu ensino ao meu filho pequeno, à minha filha pequena, qual é a religião de Jesus? Como é o meu catolicismo? É amando a Deus sobre todas as coisas, sim. É ensinando a missa, a adoração, mas principalmente como você, pai, trata a sua esposa e como você, esposa, trata o seu esposo na frente dos filhos. Isso é tão importante quanto o jeito como você ama a Deus, mas o jeito como você, no decorrer da semana, lida com os que convivem com você. Entenderam isso, sim ou não? Criança é um ser coerente. Coerente. O pai diz assim, vá para a igreja, mas ele não vai. Vai para a catequese, mas ele não vem à missa. A criança, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ele manda eu ir, mas não acredita no que ele me manda? Quando eu completar a idade correta, eu também não vou. Ah, mas o meu pai foi à missa, comungou, minha mãe foi à missa, comungou, mas quando chega em casa, eles se desrespeitam completamente. Por que a religião não consegue transformar o relacionamento entre meus pais? Eu também não vou nesta religião. Ela não tem, na cabeça da criança, a coerência entre o que se celebra e o que se vive. Portanto, queridos, Jesus, de fato, ele relativizou os ritualismos vazios e colocou no patamar devido a relação com o próximo. No patamar devido, que é o de amor e de misericórdia. E para concluir esta reflexão, a palavra misericórdia usada na Sagrada Escritura, ela vem de miséria e de córdia, coração em latim. Ou seja, agir com misericórdia com o outro é entender com o coração as misérias do próximo. E não com o chicote na mão, nem com a língua para atacar, mas com o coração. Por isso, não combina com o cristianismo detonar o outro, humilhar o outro, xingar o outro, destruir o outro, mesmo que você esteja com a razão. A razão não se transforma numa arma de destruição. Olha que Jesus sentou na mesa hoje no Evangelho com quem não tinha razão, que eram os cobradores de impostos. Mas não sentou para eles para detonar eles. Sentou à mesa com eles para curá-los, para transformá-los. E de fato, Mateus se tornou um apóstolo de Jesus e Anás e Caifás só ficaram nos livros de história como lembrança do que ocorreu no passado. Quem se propôs a viver a misericórdia acima dos sacrifícios, até hoje é lembrado. Quem passou a história tentando condenar os outros e manter uma religião que não era a religião do amor, ficou no passado e acabou no caixão. Peçamos a Nosso Senhor, no dia de hoje, que nos dê a graça de a gente acreditar na religião do amor e pedir a Ele também a graça de nós podermos viver conforme Ele nos deixou de ensinamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.